Então hoje nós vamos trabalhar um tema, né, que é um tema a arte da ajuda, ajudar a si mesmo e ajudar ao próximo. E é engraçado que esse tema eu já trabalhei anteriormente na casa, né, peguei o meu antigo material e disse assim, que todo o tema da doutrina, ele tem vários olhares que nós podemos dar a ele, né? Por isso que muitas vezes a gente lê um trecho do Evangelho e daqui a um ano, 2, 5 anos, a gente vai lá e lê o mesmo trecho e daí tu pensa assim, nossa, parece que eu nunca li isso antes. Então são formas diferentes da gente ver aquele mesmo conhecimento, né? Então muitas vezes é um conhecimento que nos toca, né, de forma diferente. Então hoje nós vamos trabalhar um pouquinho esse tema que é ajudar a si e também ajudar ao próximo, né? E esse ajudar a si e ajudar ao próximo, eles estão relacionados, né, com duas máximas que a gente utiliza dentro da doutrina espírita, que é ajuda-te a ti mesmo, que os céus te ajudarão, e também com fora da caridade não há salvação. Então hoje à tarde, de uma forma bastante simples, né, eu vou trabalhar um pouquinho desses dois temas com vocês, tá? E o primeiro tema, eu vou usar essa imagem para quem, né, já andou de avião, né, sabe que sempre tem no início do voo, tem a aeromoça dando as instruções do voo. Então, ela fala assim, caso você esteja no voo, né, e essa aeronave despressurizar, quer dizer que seu avião está no voo, e por algum motivo o ar de dentro do avião começar a sair, a se perder, né, vem as máscaras de oxigênio, cairão, né, sobre as cabeças, né, onde as pessoas estão sentadas, e a recomendação é, coloque a máscara em você mesmo antes de ajudar quem está próximo de você. Então, quando eu estava vendo novamente um material para abordar esse tema, eu vi esse exemplo, né, de um autor, eu achei bem interessante, porque num primeiro momento a gente pensa, eu vou me salvar e não vou salvar o próximo, né, vou ser egoísta. Mas nesse caso de emergência, se eu tentar no momento que o oxigênio está sendo esvaído da aeronave, se eu tentar ajudar o próximo antes de me ajudar, o que pode acontecer? Eu posso ficar sem oxigênio ao tentar ajudá-lo e eu e ele podemos morrer. Então ele reflete da seguinte forma, que muitas vezes o ajudar-te a ti mesmo é uma forma também de poder salvar o outro. Então não é uma forma egoísta de ver, e sim de saber que muitas vezes nós só conseguiremos auxiliar ao próximo quando nós nos auxiliarmos primeiro. E dentro do Espiritismo, a gente trabalha muito essa questão de como se ajudar para poder ajudar o próximo. Quantas pessoas vêm para casa e falam assim, eu vim para casa porque eu preciso ajudar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me desenvolver. Então muitas pessoas vêm com essa necessidade de querer fazer algo. O que a casa espírita faz? Convida a pessoa para estudar. Primeiro, vamos nos munir, vamos nos instruir, vamos conhecer, para depois querer fazer algo. Porque eu só posso dar, eu só posso ajudar, eu só posso fazer para o outro aquilo que eu tenho em mim. Não adianta querer ajudar o próximo, muitas vezes, com as mãos vazias,
com a mente perturbada, com o coração inquieto. Então, muitas vezes, a doutrina ela te convida para o estudo, o aperfeiçoamento, o aprimoramento, para que na sequência eu possa tentar salvar o outro. É mais ou menos o que acontece nessa situação, né? Onde às vezes eu preciso primeiro botar a minha máscara, me oxigenar, né? Para depois querer ajudar o outro. E aqui então eu trouxe alguns trechos de reflexão que fala assim, ó, quando formos caridosos conosco, quando nos ajudamos, através do aperfeiçoamento interior, podemos ser instrumentos de amor para ajudar e salvar os que necessitam de nosso auxílio. O aperfeiçoamento interior exige esforço próprio para superar as fraquezas e as vulnerabilidades, para assim criar condições necessárias para nos elevar e desta forma ajudar o nosso semelhante pela prática da caridade que salva. Então veja, através do aperfeiçoamento interior. Então, eu trouxe aqui hoje alguns livros, né, que a gente acaba podendo utilizar para o nosso aperfeiçoamento interior. Então, aqui, o primeiro deles, Evangelho segundo o Espiritismo, né? É algo que a gente orienta as pessoas fazerem semanalmente em casa, o Evangelho no lar. Ler o Evangelho e aplicá-lo na sua vida. Que ele seja um Evangelho para você começar a fazer essas reflexões. Um outro livro, que eu falo que é o manual do Espírita, né? Que é o livro dos Espíritos, né? É um livro de perguntas e respostas, que vai trazendo os conhecimentos espíritas para a nossa vida. E aqui 3 livros com títulos muito parecidos. Reforma íntima. A reforma íntima significa realmente olhar para nós mesmos, né, e trazer esse processo evolutivo, transformador, reflexivo para a nossa vida, para a nossa existência. Então, ali na biblioteca nós temos Reforma Íntima Sem Martírio. Esse foi um livro que eu estudei com o meu grupo de estudos durante a pandemia, fizemos estudos online dele. Tem os Fundamentos da Reforma Íntima, outro livro que a gente pode ler, estudar, né, para ir se aperfeiçoando, e outro que é Espiritismo e Reforma Íntima. Então, nós temos 3 literaturas, fora o Evangelho, o Livro dos Espíritos, que são literaturas para estudo, para leitura, para reflexão. Tá? E tudo isso é para que, quando nós formos caridosos com os outros, né, primeiro a caridade precisa nascer dentro de nós. Então, a primeira questão é sermos também caridosos com nós mesmos para podermos refletir essa caridade no outro. E aí, como eu falei, ó, nesse sentido, o Espiritismo nos convida à reforma íntima, pois somente podemos oferecer ao próximo aquilo que possuímos. Se tivermos uma alma vazia de sentimentos, uma mente perturbada, entorpecida por ideias e paixões terrenas, como iremos auxiliar no crescimento do outro? Como podemos auxiliar o próximo, né? Então, a reforma íntima, esses textos que fazem com que nós reflitamos sobre a nossa existência, sobre questões íntimas, né? São formas de nos instruirmos, tá? Fazer o nosso crescimento espiritual e também auxiliar no crescimento do próximo. E
Então, nesse sentido, a Casa Espírita, a nossa Casa Espírita e outras casas espíritas, né, nos convida a nos instruir, buscar informações e olharmos para nós, para nossas vidas, ler o Evangelho e aplicá-lo, buscar através de palestras, estudos, passes, a harmonia e o fortalecimento pessoal. E quando ouvimos ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, significa que teremos assistência espiritual quando buscarmos e cooperarmos com a nossa evolução, fazendo a sua parte para remover as dificuldades, resistir às objeções, mostrando-se empenhado, pois assim abrimos espaço para nos conectar com as energias divinas que nos auxiliarão nas tarefas edificantes da prática do bem. Então isso significa que sempre que nós fizermos um movimento para nos ajudar, a equipe espiritual, o nosso anjo guardião, ele estará do nosso lado para nos auxiliar, né? Então quando uma pessoa vem aqui na casa, muitas vezes ela pede um atendimento fraterno, a gente faz aquela ficha de atendimento e ela coloca ali, muitas vezes, o que ela precisa de auxílio, a gente diz, ó, esse é o momento que você abriu as portas, que você realmente concretizou, né, aquilo que você deseja, aquilo que você precisa, e é onde a equipe espiritual, então, já consegue conectar, porque existe uma conexão sua, né? Uma necessidade sua, uma permissão sua para que eles possam atuar. Então, buscar a reforma íntima, buscar a evolução, significa também nos conectar com os amigos espirituais, os amigos de luz, os amigos que estão nessa jornada também, para a gente nos fortalecermos. Tá? A gente não vai mais ficar por aí perambulando perdido, né? Encontrando aí espíritos de todas os níveis aí que vão nos perturbar, né? A gente faz uma escolha de estarmos mais bem acompanhados. E na sequência, então, tem também capítulos do Evangelho. Eu vejo o Evangelho também é muito rico em capítulos que vão tratar dessa questão do ajudar-se e ajudar ao próximo. Então, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Capítulo 13, não saiba o que vossa mão esquerda, o que dê a vossa mão direita. O capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E o capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Então, nós temos uma boa parte do Evangelho Espírita tratando desses temas da caridade, da busca, né, de como nós podemos fazer esse processo evolutivo. E quanto a ajudar ao próximo, por que as pessoas ajudam? Né? Por que as pessoas se movimentam para auxiliar? Muitas vezes, quando nós vamos ajudar ao próximo, para manter aquelas relações sociais, olha, vai ter uma campanha de cesta básica, está todo mundo doando, eu vou ajudar com uma doação de cesta básica. Vai ter uma rifa em prol da FIAC, vou lá ajudar na rifa, né? Vai ter ali uma campanha para arrecadação de roupas, vou lá auxiliar na arrecadação de roupas. Então, muitas vezes, algumas pessoas ajudam, porque existem esses movimentos, né, na sociedade, os movimentos dentro dos grupos familiares, grupos de amigos. E muitas pessoas ajudam por quê? Por compaixão, compreensão, por empatia, né? Então, muitas pessoas não trabalham só uma questão mais mecânica da ajuda, uma questão material, mas também porque têm empatia, compaixão, geram esses sentimentos, tá? E dentro desse tema, o que é interessante é que a própria psicologia, tá? Tem vários estudos
dentro da área da psicologia que avaliam grupos de pessoas que trabalham de forma altruísta, que fazem trabalhos altruístas, trabalhos voluntários, trabalhos de ajuda. E dentro da área da psicologia, essas atividades altruístas, elas são bem vistas, porque, deixa eu só pegar aqui o meu resumo, porque aqui diz ó, que os psiquiatras ressaltam que pessoas verdadeiramente altruístas, aquelas que têm um trabalho voluntário, aquelas que se dedicam a alguma causa sem esperar retorno, né, pelo bem de alguém, se beneficiam muito dessa condição devido à descarga dos hormônios promotores do bem-estar. Vejam, eles avaliam que bioquimicamente, quando nós somos altruístas, o nosso corpo começa a liberar substâncias que nos trazem bem-estar. Substâncias essas como a serotonina, que é o hormônio relacionado ao humor, né? Endorfina, que diminui as dores, tá? Dopamina, ocitocina, então todas essas substâncias, eles dizem que são liberadas no nosso corpo quando nós trabalhamos voluntariamente, quando nós trabalhamos de forma altruísta, reduzindo assim aqueles níveis de cortisol, que é um hormônio relacionado ao estresse. Então veja, a gente faz um trabalho voluntário, a gente ajuda alguém direta ou indiretamente, e além disso, nós liberamos substâncias no nosso corpo que nos dão uma sensação de bem-estar, de prazer, diminuição de estresse. Aí minha pergunta, quem está sendo ajudado? A pessoa que vai receber aquele auxílio do meu voluntariado ou sou eu? Então, a gente chega à conclusão que quando nós ajudamos ao próximo, ambos são ajudados. Tá? Há muitos estudos que comprovam essa informação, relacionando o trabalho voluntário com a redução significativa dos sintomas de depressão, melhora na saúde mental e física, menos limitações funcionais e maior longevidade. Então tem muita gente por aí tomando vitaminas, fazendo exercícios, se injetando um monte de substâncias, querendo esticar aqui, puxar ali, para ter mais longevidade. E daí a psiquiatria, a psicologia diz, olha, se você fizer um trabalho voluntário, você pode, né, diminuir o seu estresse, diminuir suas dores, ser mais feliz e ter uma vida mais longa. Por isso a pergunta, o trabalho voluntário, o trabalho de ajuda ao próximo, para quem é o benefício? Então, muitas vezes, ele é muito mais para nós, né, do que para o próximo. E aí eu vou dar um exemplo que aconteceu ontem, né? Eu trabalho em cursos de estética e cosmética, então minhas alunas, ontem foi o Dia Internacional das Mulheres, e nós fomos fazer uma ação social, né? Proporcionar uma pequena massagem facial, né? Hidratação e massagem facial num período assim de 15 minutos. Então, nós conseguimos ali num período de 2 horas atender mais ou menos 45 mulheres, né? E muitas que nunca tinham deitado numa maca, não tinham recebido nunca nenhum cuidado, né? Nesse sentido. E, então, nós fizemos vários atendimentos e no final o meu grupo de alunas estava feliz, alegre, estavam satisfeitas com aquela ação social.
e ser todo mundo assim super positivo daquele momento, né? Coisa que muitas vezes você está dentro de uma sala de aula confortável, com ar-condicionado, sentadinho, todo bonitinho, e as pessoas saem um pouco mais frustradas às vezes com aquilo que acontece. E ali numa ação social, todas saíram bem e felizes, né? E eram as pessoas que estavam aplicando. Então veja, traz felicidade quando a gente sabe que aquele trabalho traz alegria, prazer e bem-estar para o outro também. Então aqui tem outros dados que eu trouxe. Eu peguei um pouquinho de informações sobre esse livro, e traduzindo ele para o português é O Poder Curativo de Fazer o Bem, que ele relata os benefícios à saúde e espirituais de ajudar os outros. O autor é Alan Lux, tá? E esse livro ele faz uma compilação de diversos estudos sobre os benefícios proporcionados pelo altruísmo do trabalho voluntário, né? Então, ele identificou uma relação de causa e efeito entre ajudar os outros e ter uma boa saúde. Então, ele percebeu que, em diversos estudos, pessoas que ajudam ao próximo, eles também têm melhora na sua saúde. O que mais tem sobre esse livro? Que as ações filantrópicas podem levar a uma redução dos níveis de estresse, maior equilíbrio emocional, que os entrevistados, né, relatos dos entrevistados, as pessoas que praticavam o voluntariado, né, que após iniciar os trabalhos de ajuda, eles também relataram a melhora de problemas como insônia, úlceras, dores de cabeça, dores nas costas, depressão, gripes e resfriados. Então, a gente está começando, vai começar daqui a pouco o inverno, hein? Todo mundo tem que fazer voluntariado para melhorar as gripes e resfriados. Então vejam que as pessoas que são voluntárias, elas relatam essa melhora nos seus estados de saúde também. E aqui, atos de generosidade, né? A pessoa se sente aliviada com a sensação de bem-estar e melhora também da autoestima. Ajudar libera endorfinas, que são os hormônios, né? Que geram um sentimento de euforia e redução da dor. Ajudar o próximo contribui para a saúde, podendo reduzir o efeito de doenças físicas e também psicológicas. E os benefícios do ato de ajudar podem ser sentidos por horas e até dias, né? Então, um desses materiais que eu li para a palestra de hoje falava assim, que uma pessoa, para ter esses efeitos contínuos, né, que gera o voluntariado, ela deveria de trabalhar voluntariamente, assim, 1, 2, até 3 horas na semana, que seria interessante, né, esse trabalho voluntário, para que ela tivesse aí esses bons níveis de liberação, né, desses hormônios e os efeitos benéficos também dessas ações. Que mais? Que eles perceberam que ajudar ao outro gera sensação de alegria, resiliência emocional e vigor, que cada ação solidária pode gerar otimismo e valor próprio, trazendo também autoconfiança, e ser voluntário com frequência gera alegria. Tá? Então, dentro desse tema que eu tinha para abordar hoje com vocês, ajuda-te a ti mesmo, né? Aonde nós precisamos muitas vezes olhar para nós e nos auxiliarmos, né? Buscarmos essa evolução para estarmos mais munidos de conhecimento, trabalhar melhor as nossas emoções, tá? Trabalhar melhor as nossas ideias para que a gente possa também levar auxílio ao próximo. E
uma coisa importante é que auxiliar ao próximo, então, traz todos esses benefícios físicos e emocionais também para a nossa vida, né? Então, sempre que a gente ajudar, a gente também está sendo ajudado de alguma forma. Por isso a pergunta, quando ajudamos ao outro, quem é o maior ajudado? Né? Então, hoje a gente pode perceber que, às vezes, o maior beneficiado mesmo sou eu. Né? Então, a gente precisa trazer essa reflexão. E tanto numa casa espírita quanto na comunidade, né, acho que existem muitas formas da gente poder ser voluntário, da gente poder auxiliar, sair um pouco da nossa zona de conforto, né, e nos dedicar algumas horas para poder auxiliar ao próximo, tá? Então, se depois vocês também quiserem aí algumas dicas, né, tem trabalhos na casa como as cegonhas, né, que as meninas se reúnem para poder fazer os enxovais para as futuras mamães, tá? Nós temos o pessoal que a gente conhece, que é o Além dos Olhos, que também trabalha com trabalho voluntário, né? As meninas aqui também estão presentes, né, que fazem parte da equipe. Então, existem diversas formas da gente poder colaborar. E aqui, alguns cuidados com relação também à ajuda, né? Nem sempre a ajuda, a gente também tem que ter uns certos cuidados, porque só podemos doar, ajudar com o que temos, né? Por isso que, às vezes, a gente pode ajudar materialmente, ok, pode fazer um movimento para alguém, ok, mas às vezes, como eu falo, muitas pessoas vêm para casa querer dar uma ajuda espiritual ao outro. Então, muitas vezes, essa ajuda espiritual, a gente sempre faz o convite para a pessoa estudar, se conhecer, aprender mais sobre a doutrina, mais sobre a espiritualidade, para poder auxiliar o outro de uma forma mais completa, né? Não devemos exigir mais do que precisamos, né? Então, tem pessoas, a ajuda, às vezes, ela pode ser quase, às vezes, um parasitismo, né? Tem pessoas que querem ajuda, e elas vão sugando, né, algumas pessoas, exigindo demais de algumas pessoas. Então, a gente nunca... A relação de ajuda, ela tem que ser uma relação que seja saudável, né? Nunca pode chegar ao ponto de que um só ajuda e o outro só suga, só quer ser ajudado, tá? Não devemos exigir mais do que o outro pode dar, isso também, né, dentro das relações. Então, muitas pessoas, e isso a gente vai falar um pouquinho dos trabalhadores da casa, né? Muitos, eles têm um determinado tempo, uma determinada tarefa que eles querem cumprir na casa, outros assumem muitas outras tarefas, e é isso, né? Cada um vai ajudar com aquilo que pode, com aquilo que consegue, tá? E cada um tem o seu dever, nunca devemos ajudar ao ponto de retirar a responsabilidade do outro, né? Então, nessa relação de ajuda também é importante. Eu tenho que ajudar as pessoas, mas nunca tirar dela a responsabilidade que ela tem sobre a vida dela, né? A ponto de eu querer ajudar e, no final das contas, dominar a vida dessa pessoa, querer conduzir essa vida dessa pessoa e muitas vezes transformá-la ela dependente da minha ajuda. Daí entra lá em cima, de exigir mais do que, ou dar mais do que ela realmente precisa, tá? Então, esses são alguns pontos de reflexão que a gente pode levar para a nossa semana, né? Então, que a gente também possa refletir, né, de que forma que eu posso ajudar,
Será que eu já estou pronto para ler um livro de reforma íntima, né? Para me nutrir de mais conhecimentos? Será que eu posso ajudar alguém da minha rua, alguém da cidade, alguém da comunidade, tá? E nunca deixar essa ajuda, esse auxílio passar do ponto, né? Nós nunca podemos exigir mais ajuda do outro do que ele pode me dar e nunca ajudar demasiadamente, né? Nós fazemos uma pessoa se tornar dependente da gente ou tiramos a responsabilidade dela do seu processo. Então, a minha mensagem para essa semana é essa. Vou deixar aqui só uma frase de reflexão enquanto a gente vai tomar um passe, tá? Então, que possamos refletir sobre esse conteúdo durante a semana. E quando ajudamos o próximo, estamos plantando bem para depois colher um mundo melhor, né? Que é o que todos desejamos. Então, uma boa tarde a todos e um bom momento de passe agora para todos nós.